A paz do Senhor Jesus para você que está me escutando. Uma boa tarde para você. Gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, que vai falar de uma mulher paralítica. A Bíblia fala que Jesus se encontrava numa das sinagogas ali ensinando. E a Bíblia fala que na sinagoga ali se encontrava uma mulher que havia 18 anos, que andava encurvada. Há 18 anos essa mulher era mantida presa por Satanás numa prisão espiritual. Ou seja, Satanás mantinha ela presa com uma enfermidade a qual o médico não poderia curar, a qual o remédio não poderia sarar ela, e ela andava ali encurvada. Mas Jesus, quando viu ela dentro da sinagoga, a Bíblia fala que Jesus falou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Porque Jesus, ele se encontrava ali na sinagoga. Aquela mulher também se encontrava ali naquela sinagoga. Porque aquela mulher começou a entender que o que ela estava passando era espiritual. E ela sabia que Jesus poderia curar ela. Talvez você está passando por um processo espiritual muito grande e não está entendendo esse processo. Talvez você já pensou em se matar. Talvez a ansiedade a cada dia mais e mais está tomando conta do seu coração. Talvez você tenha uma alegria muito grande de dia, mas chega à noite para dormir, não consegue dormir. Não consegue. Aleluia. Porque enquanto você não entender que o processo que você está passando é espiritual, enquanto você não entender que você tem que buscar a Jesus, enquanto você não entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai continuar assim, dessa forma, desse jeito. Porque a Bíblia fala, aleluia, Efésios capítulo 6, 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades e príncipes das trevas. Também gostaria de falar sobre outra passagem que está no contexto dessa palavra a qual eu comecei falando nesse vídeo, que fica na mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que tinha uma condição financeira e essa mulher, ela gastou todo o seu dinheiro com remédio, gastou com médico, com tudo, estava gastando o seu dinheiro. E a situação daquela mulher não parava, só aumentava, porque aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ela perdia muito sangue. E teve uma hora que ela ouviu falar que Jesus estava passando ali. E ela foi até Jesus, ela viu que uma multidão estava na sua frente, mas ela se prostrou e foi e tocou na orla de Jesus. E a Bíblia fala que ela foi curada. Talvez você já desperdiçou o seu dinheiro com remédio, com médico, com tudo, e a situação só tem piorado na sua vida. Mas você tem que entender que o remédio para minha alma, para tua alma é Jesus. O remédio para minha alma e para tua alma é Jesus. Porque quando se trata do espiritual, nós só vamos vencer entregando a nossa vida para Jesus. Quando se trata do espiritual, nós só vamos entender que dinheiro, riqueza, não é maior do que Jesus. Porque nada nessa terra é maior do que Jesus. Aleluia. Aquela mulher, ela estava ali, ó, com aquele espírito de enfermidade há 18 anos. Mas ela entrou no templo, ela estava no templo. E Jesus se encontrava ali. E quando Jesus viu ela, viu o que Satanás estava fazendo com ela, Jesus pegou e curou ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, ela estava com o coração aberto. Talvez você está correndo há muito tempo, aleluia, indo muito tempo na casa do Senhor, mas não está com o coração aberto. Talvez você vai até a casa do Senhor, mas deixa a incredulidade entrar no seu coração. Aleluia. Talvez você vá até a casa do Senhor achando que o dinheiro ali, da sua oferta ali, na hora que os irmãos passam a salva, na hora de ofertar a casa do Senhor, talvez você ache que vai receber a cura dessa forma. Mas a melhor forma para receber a cura, uma cura espiritual, uma cura na alma, é entregando
seus caminhos ao Senhor, é falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode salvar. Aleluia, porque aquela mulher já havia ali 18 anos naquele estado, 18 anos passando por aquele processo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender que para receber vitória, para receber bênção espiritual, é necessário se humilhar perante ao Senhor. E como é que se humilha perante ao Senhor? É buscando o Senhor em oração, reclamando ao Senhor. É você falar, Senhor, eis-me aqui, todavia seja feita a sua vontade e o seu querer sobre a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher que havia 18 anos naquele estado, ela recebeu a sua bênção. Ela recebeu a sua cura. E muitos ali se indignaram porque era dia de sábado. Era dia de sábado. Muitos ali se indignaram com Jesus, com aquela mulher. Aleluia. Mas aquela mulher, ela soube reconhecer que Jesus curou ela daquela prisão espiritual. Jesus libertou ela. Louvado seja o nome do Senhor. Quer vitória no espiritual? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Ou você vai ficar... Quanto tempo? Mais tempo ainda? Aquela mulher havia 18 anos. Quantos anos? Quantas semanas? Quantos dias você se encontra nesse estado de depressão, de ansiedade, se acabando no remédio, se afogando no remédio e achando que vai melhorar a situação na sua vida, mas só vai piorando e seu dinheiro indo embora. Aleluia. Jesus, ele não quer o seu dinheiro. Jesus, ele quer a sua alma para poder salvar. Jesus, ele quer você por inteiro. Mais importante do que tua oferta, do que teu dízimo, aleluia, você está nos caminhos do Senhor, aprendendo na casa do Senhor. Tem muita gente que fala, não precisa ir no templo. Precisa sim, irmão. A Bíblia fala, aleluia, Evangelho de Mateus, vai ver ali, capítulo 21, da purificação no templo. A Bíblia fala que Jesus entra no templo ali e vê muitos vendendo, fazendo a casa do Senhor de comércio. E Jesus pega e fala, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão vendendo, fazendo a minha casa de comércio. Jesus começou a expulsar aqueles homens, aquelas pessoas ali, aleluia. E ali começaram a vir pessoas coxas, cegas, pessoas que estavam precisando de uma libertação, de uma cura, de um milagre em sua vida. E ali Jesus começou a operar o milagre, aleluia. Não é descartando o médico nem o remédio, mas a minha confiança e a tua confiança tem que estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas estão acabando de gastar o seu dinheiro, tudo que tem, aleluia, e a situação só operando, só piorando em sua vida. Então pare para entender o processo que você está passando. Aleluia. Pare para entender que no mundo espiritual ele existe. E no mundo espiritual, o inimigo de nossas almas, ele quer acabar comigo, quer acabar contigo, quer me destruir, te destruir. Ele fica ao nosso derredor bramando como leão, querendo nos estragar. Mas ao nosso redor fica os anjos do Senhor acampados, nos guardando para nos dar livramento. Então você quer vitória no espiritual na sua vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.